que Noemi, ela morava em Judá, em Belém de Judá, e de repente ela, juntamente com seu marido e seus filhos, com seu marido, eles têm uma fome, juntamente ela, seu marido e seus filhos, experimentam uma fome. Judá, toda a terra de Judá experimenta não ter pão naquela terra. E então eles decidem que vão para Moabe. Gente, mas qual é o problema dessa decisão? Porque os moabitas, eles são descendentes de Ló. Os moabitas não adoravam a Deus. Imagine você, com 2 filhos adolescentes, você diz assim, olha, eu vou me mudar do bairro do Limão, que ali tem a igreja, onde eu posso me alimentar, onde meus filhos têm amigos que servem a Deus, e você vai para um lugar onde não tem nada, ninguém que adore a Deus. As pessoas ali não conhecem o Deus verdadeiro, não seguem o Deus verdadeiro. É uma boa decisão, gente? Não. Mas é isso que eles decidem fazer. Eles decidem sair do meio do povo de Deus, porque, gente, quando eles tomam essa decisão, não é apenas para sobreviver. Em Moabe, eles não adoravam a Deus. Então, eles estavam também abrindo mão do culto a Deus. E eles vão, então, para Moabe. Belém, gente, ela está de um lado do Jordão e Moabe do outro lado. Então, eles olham, imagine você olhar com uma distância, né, como se fosse do outro lado da rua, mas é um pouco mais longe, mas você consegue ver as campinas verdes. Então, eles olharam e pensaram, nossa, lá ainda está verdinho, lá está tendo pão, vamos para lá. E essa é a decisão de Noemi e Elimeleque. Eles vão morar em Moabe com seus 2 filhos jovens, gente, jovens. Mas a Bíblia diz que quando eles chegam ali, eles vão para ficar provisoriamente, mas ficam aproximadamente 10 anos. Ali Noemi perde seu marido, seus filhos casam e seus filhos vêm a falecer. Nós vamos estudar porque Noemi, gente, ela se deixa definir a partir da situação. E nós vamos perceber que uma pessoa que ela é definida por uma situação, ela se permite ser amargurada, ela começa a fazer o quê, gente? Menosprezar o sentimento e a dor de outras pessoas. Já percebeu que uma pessoa, quando ela está sofrendo e você vai falar da sua dor, ela fala, mas a minha, né? E Noemi, ela é essa pessoa. Veja comigo capítulo 1, versículo 13. Olha o que Noemi fala. Noemi está convencendo as noras a voltarem. Porém, elas não querem voltar. Olha só, gente. O versículo 11, o versículo 13, parte B, diz assim: a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou sua mão contra mim. Está assim na sua Bíblia? Acharam, gente? Acharam? Lê. 13b, parte B. Pode ler o 13 inteiro, se você quiser. 1:13. Conseguiu? Diz assim, gente, ó. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a mão sobre mim, né? Ou pesou a mão, algumas versões. Gente, olha só, a dor de Noemi era maior do que as das noras dela? Não, gente, porque ela perdeu os 2 filhos, mas as noras perderam os maridos, né? Então, assim, também estavam vivendo um luto, mas ela se define assim, não, olha, a minha dor é maior que a de vocês. E muitas vezes, gente, quando nós passamos por situações difíceis, nós fazemos a mesma coisa. Nós não temos sensibilidade para perceber a dor das pessoas que estão à nossa volta e nós achamos que a nossa dor é a maior. E Noemi, gente, ela dá essa resposta para noras dela. Orfa, então, decide voltar. Orfa, diante do argumento dela, que ela não vai ter filho, que ela não vai poder casar, porque era uma situação difícil, as 2 eram moabitas. Elas estavam saindo somente da terra, gente. Quando você sai de um lugar, você sai só da terra? Não. O que você deixa para trás? Família, amigos, cultura. Então, para elas era difícil deixar, mas elas estavam dispostas, mas Orfa decide voltar. Ela despede e quando Orfa volta, porque quem é que convenceu, quem é que argumentou Orfa a voltar? Quem foi? Noemi.
Mas quando Orfa volta, olha o que Noemi fala a respeito de Orfa. E aí nós estamos no 1,15. Diz assim: então Noemi disse, veja sua cunhada. Lê, gente. Pode ler, não tem problema. O que vocês acham dessa resposta de Noemi? Uma cutucadinha, né, gente? Ela está voltando para os deuses dela? Orfa? Ela não sabe, gente, porque a partir de Noemi, Noemi apresentou o Deus verdadeiro para suas noras. Mas ela, em vez de dizer assim para Ruth, olha, faça como sua cunhada que decidiu voltar. Ela dá uma cutucadinha, faça como, você não quer fazer como sua cunhada, que ela voltou para o povo dela e também para os deuses dela. Ou seja, ela está abandonando a fé e voltando, ela dá uma cutucadinha. A gente vai percebendo que ela é definida pela situação. Então, eu estou amargurada, então as minhas palavras são amarguradas, o meu comportamento é de uma pessoa amargurada, e aí, então, elas continuam caminhando e elas chegam de volta a Belém. Quando elas chegam em Belém, que elas entram em Belém, todo mundo conhecia Noemi, porque não fazia muito tempo. Se alguém sair daqui e voltar 10 anos depois, a gente vai se lembrar, não é verdade? Principalmente se for alguém conhecida do nosso meio. Então, as pessoas conheciam Noemi, e quando a veem, as pessoas vão recebê-la. E aí ela diz assim, no versículo 18, gente, vou ler o 20, no versículo 20, porém ela dizia, não me chamem de... Vamos ler ali? Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o poderoso. Mara significa o quê? Amargura. Ou seja, ela está fazendo o quê, gente? Se definindo a partir dessa situação. Então, assim, olha, a partir de agora, eu não sou mais Noemi. Noemi significa agradável. A partir de agora, eu sou amarga. Diante de uma situação que ela vive, ela se define, ela aceita aquela situação, ela cria um rótulo para ela e ela passa a viver a partir daquilo. E então, gente, ela diz assim, ainda no 20, né? 21. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Ela era plena, gente? Quando ela saiu, ela estava numa situação plena? Não, gente, ela saiu como? Por que ela saiu? Estava passando fome, estava diante de uma situação financeiramente difícil, por isso que eles decidiram sair. Então, ela não estava plena. E ela está voltando vazia? Está voltando, gente? Não, porque ela está voltando com alguém que decide cuidar dela para toda uma vida, alguém que ama, porque Ruth, gente, ela abre mão da sua família, ela abre mão da sua terra, e ela tem convicção que viver com Noemi, uma senhora idosa que naquela época não tinha aposentadoria, né? Ela não tinha mais filhos para cuidar. Ruth estava dizendo para ela, vou cuidar de você todos os dias da sua vida. Então, Ruth assume esse papel. Então, Noemi poderia ter um pouquinho de gratidão aí, né? Olhar o coração e perceber que ela não está voltando vazia. Ela está voltando com alguém que ama ela e que está disposta a cuidar dela. Mas como ela se define por amarga, ela só consegue enxergar a partir da sua amargura, a partir da sua dor. E aí, gente, elas chegam, naquele tempo, gente, a forma que Deus estabeleceu para que as pessoas que não tinham condições financeiras de se sustentar, como não havia aí previdência, não havia aposentadoria, era o quê? Ele estabeleceu no meio do povo de Deus que aqueles que tivessem propriedade, então imagine o seguinte, aqui todo é um campo, o dono da propriedade, ele só podia colher no meio do campo. As beiradas eram para os estrangeiros, para as viúvas e para os pobres. Era a forma que Deus tinha de ninguém passar necessidade. Alguém passava necessidade? Não, gente, por quê? Mas vinha de graça? Não, tinha que trabalhar, né? É bonito como o nosso Deus estabelece a ordem. Então, ele fala, você tem um campo?
Então, você vai colher no meio. E você vai passar uma vez só. Imagine você com uma plantação de laranja. Uma única vez que você passa, você consegue colher todos os frutos? Não, sempre vai ficar algo no pé, não é? Então, é lindo o cuidado de Deus por seu povo. E isso era estabelecido. E Ruth, como ela foi ensinada por sua sogra, ela sabia os costumes do povo de Israel. Então, quando ela chega em Judá, ela fala o que para sua sogra? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou no campo colher espigas para a gente sobreviver. Porque Noemi, gente, ela chega ali, ela está tão focada no que ela está sentindo e no que ela passou, que ela simplesmente só chega. E ela fica na condição passiva. Ela não vai atrás de meios para sobreviver. Quem fala isso é Ruth. Mas quem sabia disso com perfeição? Quem era do povo de Deus? Noemi. Mas Ruth então fala para ela, olha sogra, eu vou colher espigas. E Noemi diz para ela assim, ó, vai. E ela vai. Ela vai, colhe ali as espigas, chega no campo de Boaz, que a gente conhece, e aí a gente vai olhar isso, essa outra parte. Agora eu quero que vocês olhem o 2:22, gente. 2:22. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam o quê? Molestar você, maltratar você. Gente, mas Noemi falou isso a primeira vez que Ruth sai para ir colher espigas? Não, ela fala o quê? Vai. Ela não está preocupada, nesse momento ela está tão focada em si que ela não está nem preocupada com a segurança de Ruth. Só depois que Ruth volta, e Ruth volta de mão vazia, gente, a Bíblia diz que não, que ela volta com muita comida, com muito alimento para ela, e ela conta para Noemi tudo que ela conseguiu. A Bíblia diz que ali no momento que Boaz dá para ela alimento, o que sobra, ela guarda para levar para a sogra, e aí ela dá para a sogra. É nesse momento que a sogra diz, que bom que você achou esse campo, fica lá mesmo para você não ser maltratada, ou molestada, ou abusada. Ela poderia ter pensado nisso antes, mas Noemi está centrada na sua dor, está centrada na sua amargura, e ela só consegue viver e responder à vida a partir disso. E aí quando a gente chega no 4:14, não, agora eu vou voltar. Gente, essa é uma vida dirigida, definida por uma situação que acontece. Então, assim, ela permitiu que a vida dela fosse definida como amargurada. E ponto. E ela vai vivendo assim todos os dias. Agora eu quero mostrar para vocês um outro ponto, que é o ponto de Ruth. Porque Ruth, ela não se permite, apesar da situação difícil, ela não se permite ser definida, mas ela é desenvolvida no momento de adversidade. Vamos ver o texto? A gente vai lá no 1:16-18. Diz assim, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que for eu irei, onde quer que pousar ali pousarei, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, de outra coisa não seja a morte me separar de você. O que Ruth está dizendo para ela, gente? Que não ia deixá-la. E quem faz isso? Ruth está dizendo para ela, sabe o que, gente? Noemi, nós somos família. Família está junto em todos os momentos. Independente do que você passar, o que você experimentar, eu vou passar com você. Porque nós somos família. Família não se abandona nos momentos de adversidade. Permanece junto. Bonito isso, né? Porque ela faz uma declaração do quanto ela ama Noemi. Ela fala, Noemi, nós somos família. Eu vou com você, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você morrer, eu vou estar ali todos os dias da sua vida. Eu vou estar com você. Bonito, né? Porque Ruth, gente, não era fácil para ela. Ela tinha muitas inquietações no coração, ela era moabita.
Os israelitas não viam com bons olhos os moabitas. Então, ela nem sabia como ela ia ser recebida. Outra coisa, gente, que dificilmente, se não fosse a provisão de Deus, algum homem casaria com ela, por ela ser moabita. Então, ela estava abrindo mão do quê? De tudo, gente. Da família, dos amigos, da cultura, da segurança do futuro. E ela estava indo na incerteza. Exato, sim. Aham, sim. Ela está dizendo que Ruth honra Noemi. É isso mesmo, gente. E aí, gente, olha só. Quando ela chega ali, Ruth, ela olha aquela situação e ela pensa, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou em terra estrangeira e eu vou, então, colher. Mas é bonito, gente, porque quem tem um coração voltado a não ficar preso à situação, mas entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, são pessoas que não permitem que o seu coração seja tomado de amargura. E não olha a circunstância, mas crê que o Deus Todo-Poderoso pode transformar. Ela chega nesse lugar, gente, como eu disse para vocês, ela sabia da lei que ela poderia colher. Não é uma coisa que ela precisava pedir. O Senhor tinha estabelecido que a viúva, o órfão e os estrangeiros ou o pobre poderia colher. Era direito deles. Mas olha que coisa bonita, porque ela chega, olha o 2:6. O servo respondeu, esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela o quê, gente? Ela o quê? Me pediu que a deixasse recolher as espigas. Ruth chegou no campo e foi colhendo? Não, gente. Ela vai até o servo e diz, posso colher aqui? Era um direito dela. E isso é bonito porque, gente, uma pessoa que sabe que ela está numa situação difícil, mas que Deus pode transformar a situação dela, ela é uma pessoa que ela tem preocupação de respeitar as hierarquias, as pessoas que estão à sua volta, os cargos e as funções. Ela não é uma pessoa que sai entrando, sabe, pé na porta. Não, ela entra com jeito, ela entra com delicadeza. E aí, gente, nós vamos lá no 2:7, que diz assim, que eu acho essa parte maravilhosa. Na verdade, vamos no 2:10. Diz assim, então Ruth se inclinou e, encostando o rosto, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, que sou estrangeira? Boaz respondeu, já me contaram tudo que você fez à sua sogra, depois que você perdeu o marido. Gente, olha que coisa linda que Boaz diz para ela. Sei que você deixou o quê? Pai, mãe, terra onde nasceu, e veio para um povo que antes você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob o quê? Gente, olha que coisa linda. Independente da situação que você esteja passando ou que nós venhamos passar, nós sempre podemos buscar refúgio em Deus. Nós nos amarguramos porque nós olhamos e buscamos muitas vezes o nosso refúgio em pessoas. Mas Ruth sabia, eu vou cuidar de Noemi, porque é isso que Deus espera de mim, e Ele cuidará de mim. E Ele cuidará. Boaz diz para ela, você não veio numa terra estranha buscar refúgio aqui em Noemi ou nos parentes de Noemi. Não, você veio aqui buscar refúgio em Deus. E aí, então, nesse momento ela responde, olha a dor de Ruth. Às vezes a gente esquece de olhar o tamanho da dor que ela estava, e ela fala no 13. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. O que ela fala? Me consolou. Quando é que você é consolado, gente? Você só é consolado quando a sua alma está aflita, quando você tem uma grande perda, quando você passa por uma situação que você não tem lugar bom para você. E ela diz, as suas palavras, Boaz, porque Boaz é o único que diz para ela, olha, Ruth, você largou pai, mãe, terra,
e veio para cá para cuidar da sua sogra. Ele é o único que fala para ela, eu reconheço a sua dor, eu reconheço o seu esforço. E então ela responde para ele dessa forma: você me consolou e falou ao meu coração. Ela estava, gente, passando por um momento de dor, de angústia, de inquietação, com certeza. Essa é a resposta dela para ele. Mas Deus é maravilhoso, porque em algum momento a gente vê a transformação e o cuidado de Deus na vida de Ruth, né? Você está aqui hoje, e aí vai ter o lanchinho no final. Você vai comer um bolo, um salgado gostoso. A hora que você estiver comendo, aí você vai lembrar de quem? Qual que é a vontade? Aquelas que têm filho não é vontade de levar um pedacinho, né? Ou para o marido, ou para alguma coisa. E quando é que a gente faz isso? Quando é que a gente está comendo alguma coisa e pensa, nossa, eu vou levar para tal pessoa? O que você sente por essa pessoa? Amor. Ruth, ela é essa pessoa. Nesse momento, ela senta, Boaz dá para ela a refeição, ela come, mas ela separa um pouquinho para levar para quem? Para Noemi. E aí nós temos outra lição. Independente da situação que nós estamos passando ou que nós estejamos vivendo, nós sempre podemos tocar o coração de outra pessoa. Sempre, gente. Nunca vai nos faltar uma palavra, um abraço, um sorriso, uma roupa que esteja sobrando, um pouco de alimento, um pedaço de bolo, a gente sempre pode tocar. Sempre. E Ruth, ela nos ensina isso, né? E então a gente chega no 3, versículo 10, gente. É maravilhoso. Boaz respondeu: que seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é o quê? Mulher virtuosa. Ruth se desenvolveu no processo, né? Mas ela também foi definida. Mas ela se definiu ou foi os outros que definiu ela? Os outros a definiram. Toda a cidade passou a dizer que ela era uma mulher virtuosa. Gente, está aí algo que nós precisamos, né? Nós precisamos passar e as pessoas dizer, ali vai uma pessoa temente a Deus, ali vai uma mulher virtuosa, ali vai uma mulher que teme a Deus. Essa deve ser a nossa ambição nesses dias, sermos referenciais para a nova geração, sermos referenciais para essa geração. A nova geração, gente, está buscando referenciais onde? Nos influencers, né? No digital, pessoas que elas não conhecem, mas nós caminhamos com elas, né? E toda a cidade passa a definir, então, Ruth como mulher virtuosa. E é bonito o que Boaz fala para ela, né? Porque Ruth chega ali, gente, olha só, quando você chega num lugar que você não tem emprego, você não tem família, você não é o seu povo, é um povo estranho, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é o quê? Vou procurar um casamento, não é? Vou procurar alguém para me dar o sustento que eu preciso. E ele elogia ela. Por quê? Ela não foi atrás disso, ela foi atrás de viver a vida dela. E eu acho maravilhoso, porque a vida com Deus é isso. Deus trabalha na nossa vida enquanto nós vivemos o ordinário, enquanto nós criamos filhos, enquanto nós cuidamos da nossa casa, enquanto nós trabalhamos e honramos o nosso trabalho, enquanto nós servimos a Deus na comunidade onde Ele nos colocou. E Deus, então, vai acrescentando tudo aquilo que a gente precisa. Não é no extraordinário, não é de vez em quando, é naquilo que nós fazemos todos os dias que nós vamos vendo Deus moldar as nossas vidas. E aí, gente, chega o final, a gente já sabe, né? Boaz resgata Ruth, porque ele era um do resgatador, casa com ela. Coisa mais linda, né? Esse momento, porque Ruth, então, entra para a linhagem ali, para o povo de Deus, vai ter um filho que vem da linhagem, Jesus vem dessa linhagem, mas eu quero mostrar para vocês o 4:13. Vamos ler comigo? Diz assim, a gente pode ler ali, 4:13. Diz assim, vou ler. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relação com ela e o Senhor concebeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi,
Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje lhe faltar um neto, que seja o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois sua nora, que ama você, deu à luz, e para você ela é melhor que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, nasceu um filho a Noemi. E o chamaram do quê? Obed. Quem deu o nome à criança, gente? As vizinhas. As vizinhas dão o nome ao filho de Ruth. Por quê? Todo mundo se alegrou. Todo mundo torceu para a vitória, para o bem de Ruth, porque viram as boas atitudes, viram o quanto ela foi trabalhada, o quanto ela foi virtuosa no meio do povo de Deus. Mas é interessante porque a Bíblia não diz em nenhum momento o quanto Noemi, ela é transformada, né? Ela leva esse papel de amargura, ela vai conduzindo a sua vida assim, mas é interessante que mesmo amargurada, Deus cuida dela, Deus não abandona, Deus dá ali um neto para cuidar da sua posteridade, Deus prepara ali uma nora que vem amá-la. O que nós aprendemos com essa simples história, gente? É que as situações da vida difíceis, ela vai chegar para mim e para você. Mas o que vai fazer você atravessar de maneira que honre ao Senhor é a identidade e as convicções que você tem. E isso nós só temos na palavra de Deus, buscando entender o que Deus diz a meu respeito e a seu respeito. Porque quando nós entendemos que nós somos filha amada, que nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, nada foge ao controle do nosso Deus. E que por mais difícil que seja uma situação que você esteja passando, ela não é o ponto final. Ainda enquanto há vida, há esperança. E mesmo que não haja vida, há esperança para nós. Porque a vida não termina aqui, né? A vida não termina aqui. A nossa vida começa aqui, porque João diz que nós temos vida eterna já, agora, né? Mas nós desfrutaremos da eternidade. Quando nós olhamos para isso, nós podemos então sondar o nosso coração. Será que eu tenho vivido a partir de um rótulo? Eu sou assim porque me faltou, porque fizeram, porque falaram, porque disseram. Será que eu tenho vivido a partir disso? Sonde o seu coração. Será que você se destruiu no processo? Então você se entregou a coisas que não fazem bem ao seu coração, talvez a gritaria, o nervosismo, a agitação demais, ao correr atrás do vento, tudo para suprir algo no seu coração. Mas nessa tarde o Senhor me traz aqui porque Ele deseja falar ao nosso coração. Mulheres, o Senhor nos concedeu o privilégio de sermos geradoras de vida, só nós geramos vida. O Senhor concedeu a nós o privilégio de edificarmos um lar. Não é para o homem que o Senhor diz isso. O Senhor diz para nós. Mas nós só edificaremos um lar, uma igreja, um trabalho, se o nosso coração estiver sarado. Se o nosso coração estiver curado. E para que ele esteja curado, você precisa dizer, Senhor, eu posso não entender o que eu vivi até aqui. Eu posso não compreender a dor que eu estou experimentando. Mas eu creio que o Senhor fará nova todas as coisas na minha vida. Assim como Ele fez na vida de Ruth, assim como Ele fez na vida de Noemi. Que quando a gente olha Noemi, ela ficou praticamente passiva, gente. Passiva ali, só esperando. Mas mesmo assim, o nosso Deus é tão amoroso, que Deus trabalha na vida dela também. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. E eu gostaria que a gente tivesse 5 minutos para a gente falar com Deus, referente às nossas emoções. Irmã, se tem uma área que Satanás nos ataca, a nós mulheres, é as nossas emoções.
porque nós somos mais responsiva, como a Bíblia diz. Respondemos mais diante das situações, nos envolvemos mais diante das situações. Mas até as nossas emoções precisam ser redimidas pelo Senhor. Até elas. Para que a gente não compartilhe aquela frase que as pessoas dizem: pessoas feridas ferem. Mas que isso pare. Pessoas feridas podem ser curadas por Deus para curar outras pessoas. Então vamos orar. Coloque a mão no seu coração e apresente ao Senhor qual a área da sua vida, Senhor, ao Senhor que está doendo, aquilo que você não entende, não compreende, aquilo que você ficou presa, culpando: não tenho, não fui, não faço, não sou, pelo que me aconteceu. Que nessa noite você coloque isso diante do Senhor, para que Ele trate. Senhor Deus, Pai amado, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra e saber que ela tem respostas para os nossos corações. Saber, ó Deus, que nós podemos ser saradas, transformadas, a despeito das circunstâncias, e que as situações não precisam e não irão nos definir. O que irá nos definir é a nossa identidade em Cristo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos uma identidade clara, Deus. Ter uma vida, Senhor, que agrada o Teu coração. Senhor, nos dê convicção, ó Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que vivem segundo o Seu propósito. Senhor, não permita que nós venhamos desanimar nos momentos difíceis. Não permita, Senhor, que nós venhamos voltar para trás como órfãs, Senhor, diante das situações desafiadoras, das incertezas, mas que nós possamos prosseguir como Ruth, Senhor, confiando que o mais importante é estar no meio do povo de Deus, fazendo a Tua vontade, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Senhor, eu Te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. Te louvo, ó Deus, por estar aqui juntamente com essas irmãs. Cura-nos, Deus. Transforma-nos, Pai. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E o maior presente que nós podemos ter, Senhor, é o nosso coração tratado, transformados, renovado, redimido, ó Deus, pelo Espírito Santo. Senhor, eu Te louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém.